Quero te dar as boas-vindas por você estar aqui nessa jornada comigo de 31 dias pelo livro de Provérbios. Chegamos ao capítulo 10, um ponto muito interessante da nossa caminhada. Até aqui, Salomão construiu fundamentos da sabedoria. Aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aprendemos a buscá-la como um tesouro. Vimos que ela nos protege de caminhos perigosos, nos ajuda a discernir as influências ao nosso redor e que nos conduz em nossas escolhas. E em Provérbios 9, no episódio anterior, nós encontramos duas mulheres fazendo dois convites diferentes. De um lado, a sabedoria e do outro, a insensatez. E ambas chamavam, ambas convidavam, mas apenas uma delas conduzia a vida. E talvez você tenha terminado o episódio se perguntando: mas como que eu coloco isso na prática, tudo isso que eu estou ouvindo? E é exatamente aqui, em Provérbios 10, que começa. A partir desse capítulo, Salomão deixa de falar apenas sobre o valor da sabedoria e começa a nos mostrar como ela aparece no nosso cotidiano, na nossa conversa com o nosso marido, na forma como você reage quando algo não sai como planejado, na maneira como você fala com os seus filhos, na resposta que você dá quando você está cansada, sobrecarregada, irritada. E o que Provérbios 10 nos ensina então? Ao ler esse capítulo, você vai perceber que Salomão fez vários contrastes. Ele coloca o sábio, ele fala sobre o sábio e o tolo, ele fala sobre o justo e o perverso, fala sobre a diligência e a preguiça, as palavras que edificam e as palavras que destroem. E é como se ele estivesse nos convidando a observar caminhos diferentes e refletir sobre onde cada um deles nos leva. E nós sabemos bem qual é o melhor caminho a seguir. E uma das áreas que mais recebe destaque nesse capítulo é a maneira como nós usamos a nossa boca, as nossas palavras, o poder da palavra. Então, o versículo que nós vamos usar está no capítulo 10, versículo 11, que diz assim: as palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. E eu gosto muito da imagem que Salomão ele usa aqui, porque ele diz que a nossa boca é uma fonte. E uma fonte, ela está sempre transbordando. Agora, pensa comigo. Quando as pessoas terminam uma conversa com você, o que elas levam dessa conversa? Elas levam mais esperança ou mais peso? Elas levam mais encorajamento ou mais desânimo? Elas levam mais paz ou preocupação? Ou elas recebem algo positivo ou algo negativo? E essa é uma reflexão muito importante, porque nossas palavras, elas revelam aquilo que está sendo cultivado dentro de nós. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, muitas vezes, o problema não está apenas nas palavras que saem, está naquilo que nós estamos alimentando dentro de nós diariamente. A sabedoria, ela aparece no nosso cotidiano. Uma das coisas que Provérbios 10 nos mostra que é perceber que Salomão ele não está falando apenas de grandes decisões que nós tomamos, mas é exatamente naquelas decisões pequenas, nas situações que provavelmente aconteceram com você nessa semana. Sabe quando alguém fala algo que te incomoda profundamente? Quando você imagina, você está num dia que você está cansada, já teve um dia difícil, já está emocionalmente sobrecarregada, e então aquela pessoa faz exatamente um comentário que você não gostou ou que não deveria. E nesse momento existem dois convites: o convite da sabedoria e o convite da insensatez. E agora eu quero te mostrar na prática como que isso aconteceria. A insensatez, ela vai dizer para você: responde agora, mostra que você está certa, dá o troco, não deixa barato. É assim que a sua mente vai dizer, de forma insensata. Mas também a sabedoria, ela vai sussurrar na sua mente e vai dizer: respira, conta até 10. Não responde nada no calor da emoção. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Percebe? Então, essa é a diferença na prática de quando você age com sabedoria ou quando você age com falta de sabedoria, com insensatez. É justamente nesses momentos que a sabedoria, ela deixa de ser somente um conceito
E aí sim, então, a gente está entrando agora na prática, né? Então, talvez isso aconteça quando você recebe uma mensagem e você interpreta da pior forma possível, ou quando alguém demora para responder e você acha que já está te rejeitando, ou quando alguém não corresponde às suas expectativas, ou quando alguém foge, ou quando algo foge do seu controle. Então, Provérbios 10 nos lembra por que a sabedoria ela aparece exatamente nesses momentos mais comuns da nossa vida. Quando Salomão fala sobre diligência que produz frutos, ele não está falando apenas sobre trabalho. Então eu quero agora que você imagine uma planta. Uma planta. Quando você olha para uma planta, você vai conseguir ver folhas, flores e talvez frutos. Mas existe uma parte muito importante que você não consegue enxergar, nem eu nem você. As raízes. As raízes. E elas estão ali, crescendo em silêncio. E sabe o que isso me faz pensar? Que talvez você tenha começado essa jornada em Provérbios desejando mudar áreas da sua vida, ou algumas áreas da sua vida. Talvez você queira reagir melhor em determinadas situações. Talvez você queira controlar menos as suas emoções. Talvez você queira confiar mais em Deus. Talvez você queira falar com mais sabedoria. Mas, às vezes, você olha para si mesmo e pensa, quando eu penso que não, já falei. Quando eu menos esperei, eu já me irritei. O sangue subiu, já me irritei. E eu ainda estou respondendo de forma muito impulsiva. Ou eu ainda faço coisas que depois eu percebo que eu poderia ter feito diferente. Eu fico arrependida, me sinto culpada, fico ruminando aqui na minha mente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu já falei nos episódios anteriores que a sabedoria, para a gente buscar, ela tem que ser buscada como um tesouro. Ela não vai acontecer da noite para o dia. Pensa numa situação que aconteceu nessa semana com você. Talvez você tenha falado algo para alguém e só depois percebeu que poderia ter escolhido melhor suas palavras. Mas então você já magoou essa pessoa. Talvez você tenha reagido de uma forma que você não gostaria, mas já está tão no automático que você vai lá e faz. Talvez você tenha perdido a paciência, sem menos você perceber. E a sabedoria, ela não está aqui em fingir que nada aconteceu, tá? Mas também ela não está em transformar tudo em uma tempestade num copo d'água. A mulher sábia, ela aprende a ajustar exatamente essa rota. Se precisar reconhecer que errou, reconheça. Se precisar pedir perdão, peça perdão. E continua caminhando. Porque amadurecer não quer dizer que nós não vamos errar. Não significa que você não vai errar. Significa permitir que Deus, Ele nos ensine através dos nossos erros. Por isso, ao invés de tentar controlar tudo, não, agora eu vou falar menos, eu vou procurar reagir melhor em cada momento. Experimente entregar tudo isso para o Senhor, porque isso se torna até cansativo. E peça para Deus, Deus me ajuda a agir com mais sabedoria, a falar com sabedoria, me ajuda a parecer mais com Cristo. E enquanto você faz isso, algo está acontecendo dentro de você, ainda que você não consiga enxergar, e talvez os outros também não percebam, mas lembra do que eu falei sobre a planta. As raízes, onde ninguém está vendo, é onde está havendo o crescimento. As raízes estão crescendo. E quando as raízes crescem saudáveis, os frutos eles aparecem no tempo certo. Então, eu quero te deixar essa palavra, mas antes da gente finalizar esse episódio, eu quero te convidar hoje a prestar atenção em alguma situação do seu dia a dia. Não quero que você faça nada, só quero que você observe o que você poderia fazer diferente e leve isso para Deus. Na resposta que você escolhe dar hoje, na crítica que você decide não fazer e coloca um guarda na sua boca e você busca palavras melhores, ou se não for para edificar, você se cala. Se essa mensagem falou com você, eu te convido a trazer as suas amigas para cá, para que possamos também ser edificadas juntas, possamos buscar andar, falar, agir em sabedoria todos os dias da nossa vida, né? Então, que você seja essa amiga de Jesus para as suas amigas. E eu quero encerrar esse episódio com uma frase, dizendo para você, a sabedoria ela aparece quando ninguém percebe, mas os seus frutos são vistos por todos. Até o próximo Viver em Plenitude com Deus podcast.